E aí eu fiz um acordo com meu pai que se ele me ajudasse com um lugar para morar no Rio de Janeiro, ia quebrar o nosso vínculo financeiro. Seria essa quebra. Uhum. Eu ia ter que arrumar um trabalho e eu ia ter que pagar a minha faculdade. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro com essa missão de conseguir um jeito de fazer faculdade, arrumar um trabalho e bancar minhas contas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Dani Ismel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. E o nosso convidado de hoje, ele vem falar sobre uma migração de carreira corporativa para empreender. Mas o que é muito interessante é que muitas pessoas que saem do meio corporativo ainda não sabem no que empreender, que tipo de produto vender, que tipo de serviço oferecer. E ele começou de um jeito tão do zero que a primeira empresa dele foi chamada de outra coisa, justamente por não se classificar em nenhum modelo convencional que tinha no mercado. Ele é pai, esposo, formado em marketing e começou empreendendo vendendo produtos digitais. Mais para frente ele ainda co-criou um novo produto de aprendizagem que também se tornou uma empresa. E é sobre essa jornada de migração de carreira corporativa para empreender fora da caixa que nós vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, Fernando Gouveia. Obrigado, Dani. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Como eu comentei, você é formado em marketing, mas ainda tem outras formações, certo? Certo. Eu fiz MBA em gestão de negócios depois da minha formação em marketing. E aí alguns outros cursos de extensão, que é uma das coisas boas que o mercado corporativo te dá, né? Sim. Eu comecei como estagiário numa empresa que era Telefônica Celular, que foi a empresa que depois se transformou a Vivo. Então, eu fui de estagiário a gerente de marketing, fiquei 11 anos lá E aí, quando eu fiquei com medo de só saber fazer isso da vida, eu tinha que ir embora, sem saber o que eu ia fazer. Só que o meu medo era só saber fazer isso da vida. Aquele medo, na verdade, me trouxe a certeza que eu precisava fazer algo diferente. Eu já estava com a minha esposa na época a gente estava namorando. Aí eu contei para ela, olha, hoje eu estou indo lá pedir demissão do meu trabalho. Mas eu vou tentar que os meus chefes me mandem embora, em vez de eu pedir demissão, porque se eu for mandado embora, tem uma coisa de previdência, tem uma coisa de fundo de garantia e tal. Nossa. E aí foi o que aconteceu. Aí eu consegui, peguei esse dinheiro da diferença, arrumei um apartamento para morar em Londres, que era uma cidade que eu sempre quis morar. Fiquei lá durante um tempo, fazendo uma primeira pós-graduação. Essa pós-graduação, ela foi em pubs e em festivais de música, porque, na verdade, o que eu fazia lá era frequentar pub, festival de música e me divertir. Quando eu estava lá, um amigo aqui do Brasil, ele me falou, olha, eu consegui a licença de um evento, que ele é um evento que ele acontece fora do Brasil. E ele me ligou e falou, cara, você pode me ajudar a montar esse evento? Isso era 2010. Aí eu perguntei para ele, cara, que evento é esse? Aí ele falou, cara, é o TED. Falei, TED? O que é o TED? Eu não conhecia o TED. Ele falou, cara, o TED é um evento de palestras de 18 minutos. Ele acontece na Inglaterra e na Califórnia. A base é na Califórnia. E eu mandei um e-mail para lá, porque o meu trabalho da pós-graduação foi sobre o TED, e perguntando se por um acaso eles não pensavam em fazer o TED em outros países. E o dia que o meu e-mail chegou lá, foi o dia que eles acabaram de ter tido uma reunião onde foi criado o conceito do xizinho, que era o TEDx. E eu recebi uma resposta que foi, olha, sim, a gente acabou de sair de uma reunião desse tipo e por uma questão de sincronicidade, você acaba de ganhar o primeiro X da história do TED, que foi o TEDx Rio. E aí eu tive que estudar muita história de pessoas incríveis, né?
dezenas e dezenas de pessoas que eu não conhecia. Uhum. Eu tive que estudar a história dessas pessoas. Aí a gente organizou o TED, foi o primeiro TEDx Rio, ele aconteceu em 14 de fevereiro de 2011. Nossa. E aí, cara, depois de ter estudado todas aquelas pessoas, eu não tinha mais cabeça para voltar para o mercado corporativo, né? Eu quero produzir, eu preciso colocar minha energia em algo de produção de coisa. Foi quando um amigo que tinha aberto a primeira empresa de aplicativos do Brasil, foi a primeira empresa mais relevante de mobile marketing, né? Quando ainda não se falava nisso. Esse amigo, que foi um dos fundadores da empresa, ele falou o seguinte: olha, a empresa está crescendo muito rápida, você é um cara que é bem relacionado, você não quer abrir essa empresa no Rio de Janeiro? E aí, nessa hora de fazer produto digital, que a gente foi abrir a empresa que, como você comentou, a gente não se enquadrava muito bem na proposta que a gente queria, a gente não se enquadrava muito bem no trabalho que as agências faziam. Sim. A gente não se enquadrava num trabalho de produtora digital, porque a gente fazia alguns trabalhos que eram trabalhos de agência ou de consultoria, e a gente não se encaixava em consultoria, porque a gente produzia também. Então, toda vez que a gente fala, mas a gente é uma consultoria? Não, é outra coisa. A gente é uma agência? Não, é outra coisa. A gente é uma produtora? Não, é outra coisa. Cara, a gente é outra coisa, o nome da empresa ficou outra coisa. Nasceu outra coisa dessa maneira. Na outra coisa, a gente fazia vários produtos. Aí a outra coisa, ela foi evoluindo, a minha sócia antiga, ela saiu, entrou um novo sócio, a empresa ela foi crescendo e ela foi criando produtos digitais para empresas muito grandes. A gente sempre trabalhou assim com o Google, com a Coca-Cola, só que o que acontece? Ainda tinha um escopo muito próximo ao escopo de agência do ponto de vista de prestação de serviço. Então começou a bater aquela preocupação do tipo, poxa, a gente está criando um negócio que é uma vaca leiteira, que é um negócio que sustenta, que ele está crescendo, mas é aquele negócio que o dia que os sócios foram embora, o negócio fecha junto com os sócios. E eu sempre tive, desde a empresa de mobile marketing, quando eu trabalhei lá, na época da Vivo, o próprio evento do TED é um exemplo disso. Eu, depois do TED, eu cheguei a organizar um projeto chamado Projeto Ar, que ele era tipo um TED de favelas do Rio de Janeiro, onde eu percorri várias favelas para contar histórias incríveis que poderiam ser compartilhadas. A gente criou um evento e tal. E aí teve uma hora que eu falei, cara, tá na hora da gente fazer um produto dentro da outra coisa que seja um produto nosso. A gente tinha construído uma série de chatbots, sabe? Os primeiros chatbots do mercado, a gente fez todos os chatbots da Coca-Cola, a gente fez o chatbot do Rock in Rio, e teve um especial que me tocou mais, que foi um para o canal Futura, que ele era um chatbot que tinha uma missão de aprendizagem. Eu falei, cara, é muito poderoso essa história do design conversacional e aprendizagem. Aí foi criado um produto, depois de um tempo, chamado Joco. Esse produto, ele começou a ser usado, várias empresas começaram a usar esse produto. E aí teve uma hora que chegou aquela decisão do tipo, cara, ou isso vira uma empresa, ou vai ficar aqui no meio das loucuras do mundo da agência, de cliente gritando e tal. E aí foi uma hora que eu peguei o meu banquinho ali para começar a transformar o produto numa empresa. E esse produto, ele se transformou numa empresa, e hoje essa empresa hoje eu não sou mais sócio da outra coisa. Ah, é? E eu sou sócio apenas de Joco, que foi este produto que nasceu dentro da outra coisa. Nossa, gente. Que inspirador mesmo, viu? Ouvir uma história de... Porque uma coisa é uma história de empreendedorismo, né? Mas a maior parte das pessoas também pensa no convencional, né? Não pensa em traçar um caminho
tão distante daquilo que começou, porque você era gerente na Vivo, dentro de telecom. Acho que a sua função lá dentro era mais de gestão de pessoas, mas era menos tecnologia, ou não? Exatamente. Era. Eu sempre fui... Eu tenho uma relação muito estranha com a tecnologia, na verdade, muito estranha mesmo, porque eu sempre fui o mais analógico dos meus amigos, sempre fui o mais analógico, até por uma questão financeira, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, o meu pai trabalhava no Banco do Brasil, e a gente tinha que se mudar muito, então a gente morou em várias cidades diferentes do Brasil e fora do Brasil. E quando chegou 18 anos, na época da faculdade, eu não dava mais para ficar acompanhando meu pai. E aí eu fiz um acordo com meu pai que se ele me ajudasse com um lugar para morar no Rio de Janeiro, ia quebrar o nosso vínculo financeiro. Seria essa quebra. Eu ia ter que arrumar um trabalho e eu ia ter que pagar a minha faculdade. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro com essa missão de conseguir um jeito de fazer faculdade, arrumar um trabalho e bancar minhas contas. E aí eu consegui um emprego que para mim foi perfeito, que eu fui trabalhar na faculdade. Então eu tinha um saláriozinho e tinha 100% de bolsa. E eu conseguia me manter. Como eu conseguia me manter e as contas eram contas muito justas, essa história, a minha casa não tinha telefone, nem fixo, sabe? O telefone celular, eu só fui ter telefone celular porque eu fui trabalhar na Telefônica para estagiar depois, né? O meu trabalho na faculdade era aquele trabalho, sabe? Não era um trabalho da minha carreira ainda, sim. Uma coisa ali eu acabei tendo que ajudar a cuidar dos laboratórios de informática, mas cuidar dos laboratórios de informática não tinha nada de tecnologia. Eu tinha que ligar os computadores, não deixar ninguém comer dentro do laboratório e desligar os computadores no final do dia. Esse era o meu trabalho. Basicamente era isso. As pessoas achavam que eu entendia muito de tecnologia por trabalhar no laboratório de informática, mas era... Mas a tecnologia entrou na sua vida de uma maneira bem forte, depois então foi de você estar em Londres e ingressar com a Mobile Marketing. Foi aí que você começa a conjugar um pouco daquilo que você tinha de aprendizado e gestão de pessoas com a tecnologia, porque... Hoje telecom é uma coisa que soa antiga, né? Mas quando eu trabalhei em telecom era a coisa mais moderna que tinha, porque o telefone celular era a coisa mais moderna, né? Então, assim, a primeira coisa eu fui jogado no mundo da telecom, porque uma amiga da faculdade estagiava lá e falou, cara, eu vou arrumar um estágio. Eu nem sabia do que era, mas eu queria trabalhar em empresa. E aí eu fui. Era tecnologia, de uma certa forma. Apesar de nunca... Eu acho que da minha empresa hoje, eu sou... O mais analógico da empresa inteira. Eu sou aquela piada, sabe? A turma brinca comigo sobre o uso das ferramentas. Mas por algum motivo qualquer, sei lá, daqui a pouco vão me jogar de novo para, sei lá, para fazer coisa... Metaverso não, porque eu não estou muito interessado em brincar de metaverso, já tô cansado da história sem nem ela ter começado. Mas daqui a pouco a história... Ela começou agora, mas a gente já está olhando assim... Talvez a gente esteja olhando ainda com um olhar muito simplista, mas a gente está olhando meio assim, esse negócio, será que vai pegar mesmo? Para mim não é nem muito pegar, sei lá, é o como está sendo feito, é um pouco da história, é o que a gente está precisando enquanto ser humano, sabe? Tem algumas relações que elas não são substituíveis. Eu não acho que exista uma resposta certa sobre a pergunta do home office ou do presencial. Eu acho que existem momentos que são momentos que o home office vai te ajudar e tem momentos que o presencial vai te ajudar muito, 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 muito. Então não tem essa resposta certa. E eu acho que você ir para um mundo que é um mundo que te tira um pouco dessa relação mais próxima com outro ser humano, que ela é aquela relação que você não está escolhendo, né? Você não clicou num botão para estar numa relação. Alguém surgiu do teu lado e você vai ter que se relacionar. O teu desenvolvimento está nisso. Fernando, e para acabar, assim, se você pudesse... Eu sei que você teria muito mais coisas para compartilhar, né? Porque tem história nesse meio, né? Mas se você pudesse resumir a sua jornada em uma palavra, ou em uma frase, ou em um aprendizado, qual que seria? Objetivo claro,
vontade e perseverança. Perseverança porque vai dar ruim em vários momentos, você já tem que saber que em vários momentos você vai querer desistir, você não vai acreditar em você, você não vai acreditar no teu negócio, você vai achar que o mundo não sei o quê, o ser humano tem altos e baixos, e você vai ter que ter perseverança para ficar, sabe? Para ser duro ali, para poder continuar. Porque se o objetivo estiver claro e a vontade de fazer acontecer existir, a coisa vai rolar. Desde já queria te agradecer. Obrigada demais por compartilhar. Eu tenho certeza que essa história vai ajudar outras pessoas, como eu comentei, né, logo no começo, que às vezes querem sair de um caminho convencional, mas não sabem e por esse medo não arriscam. Elas param antes. Então eu queria te agradecer imensamente, viu, por poder contribuir aqui com o canal. Tá joia. Obrigado, Dani. Foi um prazer. E se você gostou desse vídeo do Fernando, se você gostou da história dele, por favor, comenta aqui o que mais te impactou. Curte esse vídeo e especialmente compartilha com pessoas que estão passando por essa mesma fase e estão precisando só de um empurrãozinho para chegar até lá, para olhar e falar assim, não, também vai dar pé para mim, eu vou conseguir. Então por hoje é só, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.